Você já teve o pressentimento de que alguma coisa boa ou ruim estava prestes a acontecer? Esse tipo de sentimento, muitas vezes associado ao sobrenatural, pode até ser assustador. Também há pessoas que relacionam a sensação de aviso antecipado apenas com as emoções vivenciadas no dia a dia. Mas e você aí de casa, acredita em premonição? Para debater esse assunto, hoje nós recebemos várias pessoas. Padre Juarez voltou! Obrigado! Bem-vindo de volta. Estava com saudade, muita saudade. Bispa Sônia, prazer em conhecê-la pessoalmente. Obrigada por ter vindo. Imagina, tão linda alegria. sempre. Regina, bem-vinda. Rabino Rabino. Sinta-se em casa. Muito obrigada. Deusa, seja bem-vinda. Olha, a combinação de cores, não. Olha que lindo. Olha, Uma sintonia, né? Uma sintonia, não é? Bom, se a gente não achar que o nosso lado é melhor, quem vai achar, né? Já gostei. Já gostei. A gente sempre tem que se olhar com Não é verdade? olhos serenos. Não, né? a gente tem que se amar, né? Como é que vai amar o outro se não se ama? nós estamos de preto, eu e a Regina estamos de preto. Da Tá outra numa vez também. sintonia, Da outra todas vez as também vezes. tinha uma. É preto. Sem combinar, a Preto gente... emagrece, não é? então a gente sempre de preto. Eu ando sempre de preto por isso. Eu sei. Quem acredita em premonição? Podemos começar com a Bispa Sônia, favor, que a está Bispa. estreando no nosso quadro. Eu quero cumprimentar todos os telespectadores, esse programa muito gostoso, mulheres. Gente, eu não acredito, não é que eu não acredito, premonição não é bíblico. Premonição é quando você recebe uma situação de uma desgraça e você não pode impedir essa desgraça. E, biblicamente, uma situação dessa é uma situação causada por espíritos malignos. Revelação, sim. Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Então, há situações, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Vou falar de uma primeira no Velho Testamento, em que um rei sírio vinha atacar a Samaria, mas o profeta Eliseu, Deus lhe dava revelações e ele advertia ao rei de Israel, e o rei de Israel se colocava, 1, 2, 3. Aí o rei sírio falou: vocês não vão falar quem é que está dedurando aqui, quem é que está contando o plano? E aí um deles falou assim: é aquilo que você pensa na hora que você está dormindo sozinho, Deus revela para o profeta. Então, Bispa, Então, veja se eu entendi. revelação Vem de existe. Deus. E premonição vem de maus espíritos. Olha, revelação sempre traz uma salvação. Tá. Sempre traz um caminho, mesmo que mostre uma desgraça, como no caso do apóstolo Paulo, que estava em meio a um naufrágio, e o Senhor o avisou, falou assim: você vai naufragar mesmo, vai perder todo o navio, mas ninguém vai morrer, porque eu tenho uma obra. Então a revelação, ela cumpre um propósito, ela mostra, ela traz. É diferente de você ser assolado por uma visão de uma calamidade e passar por aquela calamidade e sofrer a calamidade. Deusa Samu. Vamos começar pelas mulheres, né? É, claro, Deusa mas Samu. é isso mesmo. Na doutrina espírita, nós acreditamos em premonição. É considerado um desdobramento da mediunidade de pressentimento, não é? E a gente entende que a gente acessa, não é, uma informação. Geralmente, esse acesso é muito mais para a gente do que para o outro. Moralmente, Não tem nada a ver com maus espíritos. Não. E a gente acredita que quando a gente dorme, por exemplo, o corpo precisa descansar e o espírito, ele vai se deslocar para onde haja os seus interesses, né? Então ele pode acessar, a gente pode acessar. Recentemente nós tivemos, inclusive na mídia, o caso daquele repórter de Mestai, que ele sonhou que ele estava com câncer de pâncreas. Ele foi no médico, saiu no UOL, né, Rabino? Ele foi no médico, o médico não diagnosticou, ele sonhou de novo, voltou no médico e foi diagnosticado. Saiu aí na mídia. E aí ele estava realmente com câncer, né?
eu trabalho na área de cuidados paliativos, né? E existem estudos científicos, por exemplo, sobre a visão de leito de morte, né? Um dos maiores estudiosos é o Helen Haraldson, né? E a maioria dos pacientes que eu atendo, geralmente quando está prestes a falecer, eles têm visões, né? Essa semana mesmo eu atendi uma paciente que, quando eu entrei, ela me disse: quem é essa senhora que está com você? Tá. E aí eu disse: não, eu estou sozinha. E também nós temos o Jim Haddam, que é PhD em física quântica. No livro Mentes Interligadas, ele fez um estudo muito interessante sobre o 11 de setembro. Né? Na ciência, a gente estuda como pré-cognição. Então, ele fez um estudo bem interessante. Como eu estou vendo que o Rabino está concordando muito com o que a Deusa está falando, eu vou para o Padre Juarez. E o padre não vem faz tempo? A gente bate a bola Vai para lá, cá e depois isso rebate mesmo. para cá. Padre Juarez. Não acreditamos em premonição, por vários motivos. Primeiro porque a premonição, como aquele sentimento que eu tenho, ou um pré-sentimento, vai acontecer alguma coisa ruim, ou vai acontecer uma coisa boa. Tô sentindo que vai acontecer alguma que tem uma coisa. Isso está muito ligado, eu acho que a introdução que você fez está interessantíssima, está muito ligada à emoção. Emoção não é nada sobrenatural. Emoção não tem nada de sobrenatural. Aliás, a emoção desta tal do pressentimento está mais ligado à questão da intuição. Intuição, sim. Qual a diferença, A padre? intuição é uma coisa muito interessante. As mulheres são mais intuitivas do que os homens. A intuição é porque quando nós vivemos num mundo muito racional, então nós gostamos de explicar tudo. Aliás, o nosso cérebro, ele precisa de explicações lógicas. E a gente é muito ligado à logicidade. Aliás, nós ocidentais somos muito ligados à logicidade por causa de tudo aquilo que nós recebemos da Grécia, como pela filosofia, pela lógica formal, aquela coisa. Então, a gente precisa de muita lógica em tudo que nós vemos. Só que existe coisas na nossa emoção que não depende de lógica, E nós somos nós temos em nós uma capacidade muito grande de conseguir intuir, colocar dentro da nossa cabeça coisas que nós estamos vendo, sentindo e ter ali uma sensação, uma emoção de que alguma coisa pode estar confluindo para que aquilo aconteça. Por que não há premonição? Porque o futuro não existe. O futuro ele é construído por mim e eu posso mudar o futuro a qualquer momento. Que seria um desespero muito grande se eu não pudesse mudar o meu futuro. Ou seja, se alguém falasse para mim, você é um pecador e você vai morrer pecador, ou você é um bandido e você vai morrer bandido, seria uma coisa absurda eu não poder mudar aquilo que está diante de mim. Eu posso mudar porque Deus me dá condições de mudar a qualquer salvação, momento. inclusive. Justamente, né? Eu posso mudar a qualquer momento. Então, essa sensação, aí as pessoas vão dizer, sim, realmente tem que ser. Eu tive uma sensação de que ia acontecer e de fato aconteceu. Acidente, ou de que ia acontecer. Essa questão da intuição é interessante e você vai perceber uma coisa, que a pessoa tem capacidade de perceber aquilo quase que inconscientemente, várias, falei um pleonasmo, variáveis que de repente vão confluir para uma situação. Gente, a coisa mais interessante é a intuição da mulher. A mulher tem uma intuição, assim, a mulher quando fala assim, meu marido tá olhando para essa... Pode ter certeza que tá. Mas aí não precisa nem ser mulher, nem ter intuição, né? Não, ela tá... Então não. Ela chega, tá arrastando asa pra ele. Pode ter certeza. Tá, por quê? Gente, porque é o padre que tá falando. É verdade. O padre que tá porque falando. você vai tendo coisas... Mas é um conjunto de informações, né? Isso é intuição. Que a gente vai adquirindo. Isso. E tem também o lado espiritual que nos dá um dom chamado discernimento. Isso é uma coisa interessante. Né? Isso é uma coisa interessante. Rabino. É uma coisa interessante. Veja bem, se a gente analisar alguns fatos históricos, 1923, o transatlântico mais luxuoso da época, Titanic, o capitão do navio, no lançamento falou, nem Deus afunda o Titanic. Mas daí... O orgulho era tamanho que não colocaram botes salva-vidas suficientes. Muitas pessoas na época pagaram caro pelo bilhete para poder embarcar no Titanic
e chegar na América. Só que muitas pessoas cancelaram suas viagens na véspera, pagaram caro e não cancelaram, não embarcaram. E a pesquisa que foi feita, por diversos motivos, muitas pessoas desistiram. Por quê? Porque sentiram, sonharam que alguma desgraça iria acontecer. Então, A pergunta é, o que o judaísmo diz a respeito disso? exatamente. É uma mistura do que a bispa Sônia brilhantemente falou e a deusa também citou aqui coisas interessantíssimas. A Kabbalah escreve nas rezas diárias que todo judeu se conecta com o Criador de manhã, Shacharit, de tarde, Minha, na noite, Arvit. Tem um momento da reza que a gente fala, o Mashmiim Beirá Divrei Elokim Chaim, que os anjos celestiais pronunciam com muito temor o que foi decretado pelo Criador. Esse pronunciamento dos anjos é algo que algumas pessoas com sensibilidade espiritual conseguem sentir. É um decreto. Poderia ser premonição? Uma sensação, uma sensibilidade espiritual. Já está no mundo esse decreto. Isso pode ser traduzido através de um sonho, isso pode ser traduzido através de uma sensação, de uma visão. mas é um decreto. O que a bispa falou é muito importante. Isso pode ser mudado. Isso pode ser evitado. Então, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer o que está nas mãos dela ser feito. E o que nós podemos fazer numa situação em que a gente está pressentindo algo que vai dar errado, algo de ruim que está se aproximando? Oração, arrependimento, Pedir perdão. caridade. Com as nossas ações, a gente consegue modificar o nosso futuro, igual o padre também brilhantemente falou. Até que enfim você falou que eu falei. É possível, né? Porque eu tava só não tava Deus, faltando você. É possível, né? Tava prestando atenção nisso. Estava com saudade de você, faz tempo que faz tempo que não nos colocam frente a frente aqui. Combina um passeio de moto. É verdade. E grava eu- pra eu- gente, eu por quero levar favor. ele de moto. Mas então, de acordo com o judaísmo, ter premonição é benéfico e eu posso cultivar um É comportamento. um mérito. Um mérito. É um mérito. Melhor. Quanto mais méritos a pessoa tem, quanto mais elevada espiritualmente ela está, mais ela consegue se comunicar e sentir o que está acontecendo nos mundos celestiais. O problema é quando você usa essas coisas e começa a enganar as pessoas. Não, mas aí é Isso- charlatães. Sim. E tem muitos métodos, aquela coisa de prever as coisas, que era pura. A própria pitonisa de Delfos, que fazia todas aquelas coisas, né? E com todas aquelas linguagens que confundiam. O famoso, vai, vencerás, não morrerás. Todo mundo conhece essa história. O imperador ia lá e falava, e aí, então, eu vou para a batalha ou não, eu vou vencer e tal. E ela dizia solenemente, vai, vencerás, não morrerás. Aí ele ia... E qualquer coisa que acontecesse, ela punha vírgula onde ela queria. Se ele vencesse, vai, vencerás, vírgula, não morrerás. Se ele morresse, ela acertei Vai, também, vírgula. vai, vírgula, vencerás, não morrerás. Então tá. Sem querer, eu acho que foi sem querer, aqui houve uma divisão, né? Não, foi nós ficamos os melhores aqui. Os que acreditam. A gente Os que acreditam, fica os bem que não confortável. acreditam. Daqui a pouco eu vou pedir para o Arthur dizer como que está a nossa enquete. Vamos ver se a gente ganha e hoje. Vamos lá. selecionar alguns comentários. Já venho. Mande a sua opinião. Se você tiver alguma história interessante, o Arthur seleciona para compartilhar aqui com todo mundo. Acredita? Temos comentários separados e também a nossa enquete. Você que está assistindo pode participar entrando no @Gazeta Mulheres, clique nos nossos stories e dê o seu voto. Por enquanto, nós temos 86% do público falando que acredita e 14% falando que não acredita. Eu acho assim Não, que então, nós não não. dissemos que não existe premonição. A gente não disse que não existe. Nós só falamos que se trata do mundo espiritual e no mundo espiritual há espíritos bons e espíritos ruins e o Espírito Santo. Porque nós cremos no Espírito, nós cultuamos, nós invocamos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela. Quando você não sabe o que fazer, você pede revelação, o Espírito Santo revela, ele mostra, você tem acesso ao mundo espiritual. A premonição é diferente, é um sentimento que a pessoa não tem controle, não deseja, assola e mais,
ela não pode, não avisa. A premonição não avisa. Espontâneo, mas o interessante é que a maioria das pessoas atrelam a questão da premonição a coisa ruim, não necessariamente. Há 2 semanas atrás, eu estava com uma família inteira com dengue e a esposa estava com ameaça de dengue hemorrágica. Que é a mais grave. E quando eu fui atendê-la, ela me disse, eu sonhei com meu pai dizendo para eu tomar vitamina B12. O pai é falecido. É falecido. Aí ela disse assim, eu posso falar com a médica? Eu falei assim, olha, você fala, mas você não fala que sonhou com seu pai. Você sugere, você pergunta. Ela estava com dengue. Então. Não, por que não falar com que sonhou? Senão o médico não ia Porque acreditar. no meio médico fica Poderia ser mal complicado, visto, né? tá. Não ia ser legal. E aí a médica, quando ela disse, B12? olha, o que a senhora acha de colocar no soro vitamina B12? Aí a médica parou, olhou para ela e falou assim, nossa, uma ideia boa, vamos fazer isso. Colocou no soro e a família está toda aí. Oh, Deus, mas entendeu? Então, mas vamos ver não o é Arthur. necessariamente Falou, mas será que isso não está no inconsciente isso. dela? Com todo o respeito que eu tenho, eu acredito nisso mais como isso. A gente tem um conjunto, a gente tem informações de todo lado, inconscientemente, conscientemente, a gente tem muitas informações que não estão no consciente, que se revelam de repente no sonho. Estão sonho, ali, mas a gente não acessa. Não sabe. E de repente, essas informações, elas vêm de forma, como diz, no sonho, de forma ilógica. Esse campo onírico, né? O negócio do sonho é muito interessante. Vem às vezes com uma informação. De repente, pode ter sido uma informação que ela já tinha, que é porque leu uma reportagem, porque escutou no programa, escutou no rádio, ligou e tal, estava com aquilo, vitamina B12 e tal. Aquilo vem em forma de sonho, né? Em forma de sonho, fala, coloca vitamina B12 e tal. Esse tipo de situação é o que a bispa classifica como revelação. O que o Não, padre... eu classifico como o padre falou, sabe? Tá ali e Gente, de repente veio. impossível você ter passado pela pandemia e não ter ouvido falar de B12. O padre falou é verdade, Não, mas é verdade. dengue. A maioria dos sonhos... Era dengue o quadro. Sim, mas ela ouviu falar de B12. Nós acessamos na pandemia vários remédios para vários surtos, né? E a gente sabe de componentes. O que o pai dela significa? Significa proteção, conhecimento, segurança, né? Então, de repente, aquilo veio na mente dela como uma informação, mas eu não acho que isso é uma revelação. O que o padre falou é interessante. Tem revelação e e tem premonição. sentido nisso. A maioria dos sonhos são besteiras. A maioria dos sonhos não é para você levar em consideração. O que você pensou durante o dia está no seu subconsciente, você vai sonhar com aquilo. É que a gente chama de restos diurnos. Exato. O Talmud... Mas há essas exceções, né? Sim, então, exatamente isso, as Então. exceções. O Talmud, ele escreve quando você tem que levar um sonho a sério, em consideração. Existem alguns sinais que informam para a pessoa que realmente você precisa se atentar a esse sonho. Se ele se repete, se o sonho é muito real, em que parte do sonho. Então tem que analisar cada caso e caso. Então, igual eu falei, tudo está relacionado à sensibilidade espiritual da pessoa, aos conceitos, aos valores e à visão dela, ao nível espiritual que ela se encontra. Pra você ter uma ideia, a sensibilidade dos cachorros é tão aguçada que o próprio Talmud escreve também que quando o cachorro vê o Malach HaMavet, que é o anjo da morte, ele late de uma forma diferente, gritando. E quando ele vê o espírito do profeta Elias, ele ri, ele late de uma forma alegre. Então, o cachorro tem uma sensibilidade espiritual muito grande também. A bispa... Não, pera, vamos ver o Arthur, que ele separou comentários. Se o Arthur estiver roubando, vamos ver. Temos comentários, sim, gente. Nós temos a Isamelo, que eu separei aqui, que falou, sim, acredito muito, até porque eu já vivenciei isso desde os 11 anos. Minha mãe vivia assustada com o que eu dizia. Hoje quem se assusta são os meus amigos. E ela falou que adora esse momento do programa, essa pauta, né? Que legal, nós e também. separei também o Matheus, que falou que acredita em pressentimento. Sentir que algo bom ou ruim vai acontecer. E ele está se questionando se pressentimento e premonição seriam a mesma coisa, segundo a visão de vocês, de cada um. A bispa já disse que não, que é diferente. Eu acho que depois quero até responder lá. Vai, Mas a vai. bispa Sônia falou uma Vai, coisa muito padre, vai. interessante, muito interessante sobre a questão. Nós temos uma compreensão
dos dons do Espírito Santo, isso está em Isaías está, os dons que foram colocados em 1 Coríntios, que nós temos todos os dons, e o discernimento é um deles. O dom da ciência é um dom interessante, Sim. o dom da ciência de conhecer as coisas, né? O dom da sabedoria, o dom são vários dons do Espírito. Aliás, domingo nós celebramos Pentecostes, lembrando justamente disso, o dom do conselho da fortaleza. Que é um conhecimento que você não tem, mas que é um aparece conhecimento que na vem de hora, Deus. que vem de Deus. Esse conhecimento que vem de Deus, Capacitação. o jeito de você sair de uma situação, o jeito de você resolver uma coisa, a fortaleza com que você enfrenta um momento difícil, a morte, a doença de alguém. Uma diversidade qualquer. Então, isso, nós acreditamos... Uma releitura da sua que vida. seja assim, a presença do Espírito Santo com o seu dom chamado, nós chamamos de dom infuso, porque foi colocado dentro de nós, um dom que foi colocado dentro de nós e nos dá a capacidade de perceber, né? Nos dá a capacidade de perceber, de entender. E de agir. De uma forma aumentada, que muitas pessoas não conseguem Acabou minha perceber. água aqui. Que depois a gente fala, como é que eu me saí Como é que, daquela, justamente. como é que foi? como Não, que deu o tudo Espírito certo. Santo Como te que foi? te Mais deu água uma pro padre. palavra, Como te deu- deu uma revelação, Vai te tirar roupa, mostrou um padre? Não, caminho. né? Vai tirar roupa não, né? Meu colarinho tá frouxo, aqui toda hora. Tá ótimo. E ela falou uma coisa interessante, você falou, de repente a gente passa por uma situação tão grande de dor, você fala, para onde eu arrumei essa força? Como é que eu Você venci? sabe que a deusa trabalha com tanatologia com a morte, ela trabalha muito de perto. Às vezes a pessoa passa pela morte de alguém que ama e ela humanamente a pessoa não suportaria. Humanamente não. Humanamente você não suportaria perder alguém que você ama. Eu mesmo falo, se não fosse a presença de Deus na minha vida, eu não aguentaria perder minha mãe. Mas olha, aí que entra, por exemplo, para a gente não fugir do foco, a gente já fugiu premonição, não é? Olha importância, só, padre. Fica à vontade. para a gente desatrelar de que seja algo ruim, não é? Recentemente, uma colega viu que a mãe da amiga iria falecer. Teve uma visão. Ela percebeu, ela captou, Tá. ela teve uma premonição. E ela disse para mim assim, Deusa, qual o intuito, de repente, da espiritualidade me fazer acessar isso? E aí eu disse para ela, conhecendo a moça como eu a conheço e sabendo o quanto ela não se dava bem com a mãe, será que a espiritualidade não está querendo através de você, não que você diga, olha, sua mãe vai morrer, não. Mas facilitar o entendimento entre ambas. Que você a ajude a perceber a mãe que você tem, agradecer a mãe que você tem, aproveitar e conviver mais de perto com ela para depois não se arrepender e tudo mais, entendeu? E também, de repente, ajudá-la a conduzir a mãe a ver a questão da saúde, porque às vezes você não sabe. Essa questão do repórter aí, né, do escritor, ele estava bem até onde a vista até alcança. o segundo ele diagnóstico. sem sintoma nenhum, entende? Então, Mas eu não existem posso grandes desatrelar. cientistas estudando isso, né? Esse livro, Mente Interligadas, Jim Hadan, fez um estudo profundo sobre a questão do 11 de setembro. Nós temos na Universidade de Juiz de Fora, Dr. Alexander Moreira, que nós fazemos pesquisas voltadas para a presença da espiritualidade, né? Situações de experiências de quase morte, que a gente poderia, inclusive, já estou sugerindo, Morte clínica. da gente fazer um programa com esse tema, Que as pessoas- estudo de têm experiência as de mesmas quase coisas. morte. Mas a gente não pode Maravilhoso. desatrelar do lado ruim. Porque nós atendemos na igreja muitas pessoas assoladas e que vêm mesmo. Vêm pessoas passando, vêm espíritos passando e na casa estoura a cozinha, quebra um monte de coisa. Manifestações físicas. Existem manifestações físicas, existem outras que as pessoas são diagnosticadas com problemas psiquiátricos e não é problema psiquiátrico, é um problema espiritual. Ela tem um compromisso espiritual, muitas vezes enganada,
com espíritos malignos, que é claro que não vai se apresentar muito prazer, eu sou o demônio, né? Pode matar, roubar e destruir, ninguém vai chegar assim. Mas espíritos malignos que começa, hoje eu enxerguei ali, amanhã eu enxerguei aquilo lá acontecer. Chega um ponto que a pessoa não aguenta mais e ela perturba mentalmente. Esse tipo de situação, eu não estou negando, eu estou falando que existe e é maligno. E há um outro tipo de situação, que é quando você é cheio do poder do Espírito Santo e o Senhor te revela, o Senhor te mostra, o Senhor te dá propósito, Deus te faz enxergar um caminho mais excelente, mais alto, porque os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Vamos ver o que outros líderes religiosos pensam sobre esse mesmo assunto. No candomblé, o sentimento precede e anuncia qualquer fato. A premonição é um instrumento de Exu, o orixá da comunicação, que procura nos avisar sobre os perigos e possibilidades. Então, sempre que temos uma premonição, um pressentimento, tomamos as providências para que se concretize quando se trata de uma coisa boa ou para que não se cumpra no caso de algo negativo. Mas confundir a função divinatória do oráculo com adivinhação e achar que pode prever o futuro é algo que nós refutamos e que não condiz com a seriedade e com a ética da nossa tradição. Prever uma tragédia como resultado da irresponsabilidade humana é uma questão de lógica e bom senso, mas no nosso dia a dia é preciso assumir os riscos e pedir a proteção dos orixás para que nenhum mal nos aconteça e para que nossos caminhos estejam sempre abertos. A Santionê nos ensina que os fatos que ocorrem hoje na vida do homem já estão determinados muitos dias antes, porque são concretizações kármicas de pensamentos e atos do passado. Ou seja, o nosso destino já está determinado. O destino pode ser corrigido pela oração, e os fatos presentes são manifestações automáticas desses karmas. Isso ocorre devido à lei da desintegração da ilusão. Olho por olho, dente por dente. Mas quando oramos a Deus, que é luz, o mundo da treva, da ilusão desaparece. Então, aquele pressentimento, digamos assim, de que poderá ocorrer isto, se você orar de maneira correta, porque esse pressentimento é ruim, ele poderá deixar de existir. Porém, se é algo bom, visualize isso manifestando cada dia mais na sua vida, que isso também vai ocorrer. Queria saber do Rabino, porque aqui rapidamente ele comentou que são vários os casos de, usa que palavra? Premonição sobre 11 de setembro? Sensações, sonhos. O que... Antes do 11 de setembro, porque por exemplo. Porque a Deusa já citou várias vezes. O que que eu estava falando agora com a Deusa, ela relatou para mim que pessoas no leito de morte, antes de falecer, citam que conseguem enxergar pessoas que já faleceram da família. Na Kabbalah isso está claro, que os parentes, as almas dos falecidos vêm buscar a alma da pessoa que está agora se desconectando dessa existência física. O que eu falei sobre a sensibilidade espiritual também está vinculado com boas ações. Muitas pessoas foram rezar, ou foram ajudar o próximo, ou se prolongaram no seu estudo de Torá naquela manhã e chegaram atrasados no escritório, mas quando chegou não tinha mais escritório, no caso das Torres Gêmeas. Então, é uma questão de sensibilidade espiritual, é uma questão de mérito e é uma questão também de visão de não se prender àquilo e fazer o que é possível ser feito para mudar, no momento, para mudar o nosso amanhã. Mas com relação ao 11 de setembro eram esses? Existem vários depoimentos, vários casos. Nesse livro, Mentes Interligadas... De pessoas que não foram, ou que... Sim. Eu cobri 11 de setembro, por isso que tudo que se trata... Foi? Você estava onde? Não, eu estava na Band News. Ah, você estava na Band News? Eu estava no Band News. Você está na hora de estar, você viu... Quando eu fui para o ar, eu entrava no ar às 7 da manhã e depois às 9. Quando eu estava indo para o ar, devia ser umas 5 para as 9, o editor de internacional falou, olha, tá tendo um incêndio em Nova York, mas não é nada grave. Vai lá, enquanto você estiver no ar, eu vou te dando as informações. Uau. Então eu fui para o ar, sentei lá às 9 da manhã, saí 6 horas da tarde. Gente...
E aí você vai E você teve acompanhando, aquela né? sensação que o outro avião também era replay Sim. porque A gente não entendia o que eram aquelas coisas saindo do Não, prédio até depois entender. no Capitólio. no também teve Tudo no no Capitólio. Então foi uma coisa Porque assim não foi muito... só lá na Não, quando eu Torre saí do ar, eu estava em estado de choque. Nossa, É. olha, você participou. Mudou o sistema de segurança no mundo. Mudou o mundo. Mudou tudo. Mudou E tudo. aquele último voo da TAM, né? Aquele último acidente lá da TAM, tiveram vários depoimentos, né? Também. Num programa de TV aí, vários depoimentos de pessoas, inclusive um moço do Sul, que o pai dele pediu perdão para ele Meu Deus. ao vivo, porque o pai dele ficou xingando ele. Que ele não foi. que Mas ele então tinha se estabelece perdido. uma falar uma questão. que eu Então se estabelece uma questão que é o seguinte: tem um quando que eu problema devo aqui, dar sim, ouvidos que isso pode salvar a minha vida, ou quando que eu devo achar que é uma bobagem? Seja aviso, premonição, pressentimento, eu tenho uma nome que visão, for. que essa questão da pessoa fala assim, várias pessoas foram avisadas e não foi tal. Eu não vejo dessa forma, Eu primeiro queria falar, a gente não faz discussão, debate aqui, né? Cada um coloca a sua parte, isso é Isso, importante. exatamente. Porque é o seguinte, sempre que a gente constrói essa narrativa de que, eu não peguei esse avião porque eu tive isso, é depois de ter acontecido. Sim. Depois de ter acontecido. É claro, é lógico, mas por quê? Porque sempre a gente tem essa coisa, será que vou, será que eu não vou? Será que eu não vou, será que eu não vou? Não, ou então, será que eu vou eu tenho muito disso, né? Falei assim, será que eu pego, como eu ando muito de moto, falei, será que eu pego esse caminho ou não pego esse caminho, tá? Tem essa coisa. Se acontecer alguma coisa comigo, eu falei, putz, eu tive outro caminho, mas escolhi esse. Eu escolhi esse, mas eu tive uma premonição para ele estar lá e tal. Então, essas narrativas, elas vêm ao nosso intelecto como uma maneira de resposta de alguma coisa que não tem resposta, que não tem uma explicação. Eu vou, mais ou menos, vou voltar. Eu sou padre, mas eu pareço mais cético de tudo isso, mas tem umas existe o nosso cérebro, ele não aceita o caos, a constituição cerebral não aceita o caos. As sinapses nervosas não foram feitas para trabalhar com o caos. Então, tudo que não tem uma organização, eu tento dar uma resposta. Isso é o caso da pareidolia, que é um efeito. Quando eu vejo uma figura e não vejo uma forma, eu crio uma forma para essa figura. Olho para o céu e vejo a nuvem. Vê uma figura. Vê um coelhinho, vê um cachorro, o que você quiser ver. É porque a gente dá uma... Também na vida da gente padre, acontece uma coisa... mas aí... Eu vou só terminar, só o raciocínio. Aconteceu uma coisa, de repente eu começo a juntar uns pedaços e Para montar uma história. Para montar uma história e dizer, olha, eu tive uma premonição, não era para ter ido e tal. Eu sempre fico com o pé atrás quanto a essas coisas, porque eu penso assim, por que eu tive essa premonição e o meu irmão não teve essa mesma premonição? Olha, e teve outro destino. Se acontece alguma coisa dessa, nós orientamos assim, peça um sinal claro de Deus. Coloque um sinal diante de Deus. Se você tem dúvida, se você tem uma assolação, Sim, se você a gente tem acredita também. uma situação em que você está confuso, peça um sinal. Coloque-se na mão de Deus. Coloque-se na mão de Deus e peça um sinal claro, se é para fazer ou não é para fazer. Porque o nosso coração, eu vou citar a Bíblia, eu abro mão de todos os filósofos, teólogos e doutores, porque tudo isso é revisto. E o único livro que nunca recebeu revisão e permanece até hoje a verdade é a Bíblia. Falou em filósofo, vamos ver o depoimento do Pondé, de mais uma pessoa. Já vem com você, tá, Deus? O profeta Pondé, a barba do Pondé, vamos ver. Nós muçulmanos acreditamos no destino determinado por Deus e acreditamos que nenhuma pessoa, nenhuma criatura tem o conhecimento do futuro. Porém, Deus pode enviar informações antecipadas para as pessoas através de sonho ou uma sensação que pode vir a acontecer logo depois. Então, essas informações, para coisas boas ou para coisas ruins, pode ser que as pessoas recebam essas informações, mas não são todas as pessoas. A
premonição, para começar, não é uma coisa que a gente responda racionalmente. Ela faz parte da nossa psique humana. Está ali, ó, num local que eu não consigo entender, que eu não consigo decifrar, mas que muitas vezes acontece. Muitas pessoas são avisadas, entendem e compreendem, outras não. Eu vou caçar. Qual a munição que eu levo? Eu não sei qual animal que eu vou encontrar. Algumas pessoas têm uma intuição muito forte e diz assim, eu sei qual animal que eu vou enfrentar nessa caçada e eu já vou levar a munição para isso. Previamente, eu já saio com a munição, com a pré-munição. É um sentimento que o ser humano tem, que se bem entendido, bem meditado, faz parte da meditação. Você está sendo pré-avisado do que está por vir. Isso existe, isso acontece, isso é provado na psicologia e na parapsicologia. Independente da gente acreditar ou não, concordar ou não, é muito interessante ouvir outros pontos de vista, né? Eu agradeço todas as pessoas que mandaram depoimento. Desta vez, eu fico devendo o Pondé porque ele não conseguiu gravar o depoimento dele a tempo. E daqui a pouco eu volto para a nossa roda de conversa e aí eu vou pedir para a Deusa falar. Promessa feita, promessa cumprida. Deusa, não deixei você falar, me desculpa, por favor. Como uma deusa, todo mundo deve fazer piadinha para ela, como uma deusa. Deve ser, não? É bem interessante, né, trabalhando com pessoas que estão prestes a partir para o outro lado da vida, as visões de leito de morte. Eu fui atender uma paciente na UTI e ela me disse, que bom que você veio e trouxe o Paulo. Eu estava sozinho, não é? E atendi, conversei, fiz a sessão e quando eu saí, eu encontrei a filha dela no saguão do hospital. E aí, no meio da conversa e tal, eu falei para ela, a propósito... Quem é Paulo? Quem é Paulo? Aí ela disse assim, é meu padrasto, ele já faleceu tem 8 anos. Olha. Então, geralmente, quando acontece isso, dias depois a pessoa falece, né? Eu atendi um menino de 9 anos, câncer terminal, e nós fazemos um relaxamento que foi criado por uma colega da Unicamp, que se chama RIME, Relaxamento com Imagens Mentais e Espiritualidade. Espiritualidade como sendo aquilo que a pessoa usa para transcender, independente de religião, né? E aí, tem mais a ver com a fé. Ele estava com muita dor, então a proposta da RIME é mudar o foco, tirar o foco da dor. E aí eu falei para ele, do que você mais gosta? Ele falou de jogar futebol. E aí eu fiz apliquei a técnica usando a RIME para ele jogar futebol, não é? E aí quando eu terminei, ele disse para mim, cadê os meninos? Aí eu falei, que meninos? Aí ele falou, você está me enganando, eles devem estar aqui embaixo da cama. Aí eu falei, não, mas não tinha meninos. Ele falou, tinha sim. Você trouxe os meninos, eles estavam aqui vestidinho para jogar futebol comigo, né? No dia seguinte ele partiu. E um outro caso bem recente de uma colega, ela virou para mim no corredor do hospital e falou assim, Deus, na UTI, eu estava na UTI neonatal, atendendo uma mãe. E ela disse para mim assim, Deusa, eu vou te contar uma coisa que aconteceu agora, mas só vou contar para você. Eu falei, o que aconteceu? Ela disse, aquela menininha do leito 12, uma menininha de 6 anos, ela disse que se aproximou da menininha, pegou no braço da menininha e pensou, ela não falou nada, ela pensou, meu Deus, o que mais que eu posso fazer para ajudar essa menininha? E aí a menininha empurrou a mão dela e falou assim para ela, não faça nada, eu não fui ainda, esse quarto está cheio de anjos, eu não fui ainda por causa da minha mãe, estou preocupada com minha mãe, entende? Então assim,
deve existir sim algum tipo de premonição, algum tipo de pressentimento ruim, mas é interessante a gente observar todos esses que de alguma maneira... Neste momento acessam essas informações. Vai trazer, vai possibilitar esse acesso a essas informações sobre o fato da vida continuar, não é? Arthur, como é que está a nossa enquete? Arthur. A sua última entrada nesta pauta. Queria saber se você tem algum comentário que você gostaria de destacar. No @Gazeta Mulheres, nós encerramos a nossa enquete com 83% falando que sim, que acredita, e 17% falando que não acredita. Nas redes sociais temos vários comentários, inclusive nós temos o comentário da Cibele Daniese, que falou que gosta muito do quadro com várias religiões, que a gente aprende muito e acredita, cada um acredita no que é da sua religião. Muitos elogios com relação à pauta e também muitos comentários com relação a sonhos relacionados à premonição. Particularmente, como eu disse logo no começo do programa, eu acredito sim em premonições. Arthur, muito obrrigada. Daqui a pouco a gente se encontra lá. A única vez que eu ganhei aqui foi quando você não veio. Sabia? Foi quando veio o seu... Eu não me sinto perdedora. Tá vendo? Eu não me sinto perdedora porque, na realidade, eu não nego a premonição. Sim. A nomenclatura premonição, Foi para sua mim, primeira fala, exato. significa um acesso a espíritos ruins. Eu dou uma outra nomenclatura. Revelação, que vem de Deus, ela vem com propósitos. E o propósito, os pensamentos de Deus a nosso respeito são sempre pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Bíblia. A gente tem que ter muito cuidado com essa questão de pressentimento, premonição. Não colocar nossa vida e calcar nossa vida nisso. Porque hoje Sem dúvida, senão vira um jogo de... Não, nós vivemos num país de ansiosos. Primeiro, número 1 de ansiedade. Ansiedade, o que é? Eu falando de ansiedade, né? Ansiedade, o que é? É você querer viver no futuro, viver o futuro. Antecipar. Essa é a descrição da ansiedade, o quê? Querer viver no futuro. Por isso as pessoas procuram tanto. Vai saber tarô, vai saber cartomante, vai saber horóscopo, vai saber... Porque ela não quer viver o presente dela. Sim. Ela quer viver o futuro. Não, isso faz mal para a pessoa. E o nosso cuidado, eu acho que o meu cuidado, no sentido, não apoie, o seu coração é enganoso, tome cuidado. Você, de repente, pode estar ingressando numa síndrome de pânico. Agora, que todas essas situações acontecem, pessoas sonham, leito de morte, isso acontece sim, mas em porcentagem, quanto é? Qual é a porcentagem? Quantas pessoas morrem? Qual é a porcentagem? Não são todas as pessoas, é uma porcentagem muito pequenininha dentro de um grande universo. Eu estava falando outro dia com o dono de uma funerária que presta serviço, presta um lote, um pouquinho de serviço aqui para a cidade de São Paulo. Só a funerária dele enterra 3 mil pessoas por dia. Jesus. Só a dele, 3 mil pessoas. Então, dentro desse universo, tudo isso que foi colocado, ocupa qual porcentagem? Agora, eu vou falar aqui, não, desenvolva a premonição, acredite em premonição. Será que eu estou levando alguém aqui para uma síndrome de pânico ou para um ataque e uma dose de ansiedade? A gente não falou aqui, ninguém aqui propôs que tem que desenvolver nada. Ninguém aqui propôs competição. Não, mas nós não estamos competindo. Não, eu não estou competindo. São visões diferentes. E nem estou negando. Porcentagem, de jeito Deus, nenhum. Mas são visões. A questão é, acredita em premonição? Acredita em pressentimento? Acredita em precognição, que é o termo que os cientistas usam? É só isso. Sim. Acredito e citei alguns exemplos, é só isso. Não, Deus, mas ninguém está aqui falando para você que está aí. Não, mas só que eu não estou validando. O meu entendimento é que são pontos de vista diferentes e que estamos numa mesma... E que não é um debate, nem uma discussão, nem uma competição. Nem um convencimento. Nem competição. Nem um convencimento. A beleza do quadro é que cada um coloca o seu ponto de vista. Com o Rabino. Com amor. Eu faço. Mas não aqui. Aí é de moto. Não aqui. Até porque o meu programa está dando mais audiência do que o seu, não sabemos. Não tá.
E a gente já combinou que eu vou tratar da sua ansiedade. Vai, é verdade. Vai, eu vou tratar. Preciso encerrar com rede social, tá? Porque o quadro é uma provocação. Uma provocação para quem está em casa falar... Peraí, a minha religião é tal, mas eu concordo com o que a outra pessoa falou. Porque no fundo, já chegamos à conclusão neste quadro que a fé, muitas vezes, não tem nada a ver com a religião. Então aí... A espiritualidade é algo que vale. O amor a Deus é algo que vale. Quem quer começar dando as redes sociais e tal, já por vai favor? acabar? Já? Ah, precisamos, né? Puxa, foi rápido? Foi rápido. Foi rápido Vamos, mesmo. compadre. Eu quero que você, eu tenho, já falei várias vezes, eu tenho no meu canal do YouTube uma leitura bíblica que eu faço lendo cada capítulo da Bíblia e explicando, né, exegeticamente, hermeneuticamente a Bíblia. Então, é uma leitura, não é só simplesmente ler, mas é um estudo também. Pode ir lá, entra no meu canal do YouTube, se inscreva no meu canal, faça comigo. Cada dia um capítulo da Bíblia. A gente já chegou em Salmos, mas você pode começar lá pelo Gênesis e todo dia vem lendo comigo a Bíblia, que ali a gente vai encontrar todas as respostas, né, Bispa? Todas as respostas que a gente Padre precisa. Juarez? Agora o YouTube, @Padre Juarez. @Padre Juarez para qualquer coisa, rede social, coisa, @Padre Juarez ali no YouTube. Juarez com Z, mas se Com colocar Z. Padre Juarez já chega. @Padre Juarez. Bispa, obrigada por ter vindo. Aliás, todos, obrigada por terem vindo. Eu sei que todo mundo é muito Olha, ocupado. eu quero falar, eu vou abrir mão da minha rede social e de todas as coisas, mas eu quero falar da Marcha para Jesus. Nisso a gente concorda. Quando você marcha para Jesus, quando você sai da sua casa, quando você declara a tua fé em Jesus Cristo, você está chamando uma transformação, porque o mundo mudou depois de Jesus. Acredite nele ou não, depois de Jesus Cristo, você tem que escrever 2023. Agora, quem ama Jesus, dia 8 de junho, seja Dia de qual... Corpus Christi. Corpus Dia de Christi. Corpus Christi. Dias de Corpus Christi. A gente sai às ruas, sai das 10 horas da manhã da Estação Luz do metrô e a gente vai marchando em direção à Praça do Aviãozinho. E lá nós temos louvores, nós temos orações, nós temos leituras bíblicas e você pode acessar @Marcha para Jesus. Te encontro, você ama Jesus Cristo? Então eu te encontro dia 8 de junho na Marcha para Jesus, sair das 10 horas da manhã da Estação Luz do metrô. Deusa, fique à vontade, minha querida. Eu quero agradecer a oportunidade, A mais gente que uma agradece. vez, deixar a sugestão da EQM, né? Agradecer o padre. EQM é a experiência de quase morte. Experiência de quase morte. A gente está com muitas pesquisas bem bacanas. Quero agradecer você que ficou aí. Toda segunda nós temos um encontro marcado das 10 às 11 da manhã, na Rede Boa Nova, na TV Mundo Maior. Acesse @Deusa, feminino de Deus, SAMU igual ambulância. Te espero lá. Vamos falar no Psicoevangelizando. Textos bíblicos orientados à luz da psicologia. Vamos aprender com Jesus. Obrigada. Rabino. Sorria com alegria. Um prazer enorme estar aqui no quadro Você Acredita? No programa Mulheres. Regina Volpato apresenta maravilhosamente bem. Toda a produção do programa muito carinhosa, Paulinha, toda a direção. Padre, meu querido, Sônia, foi um prazer te conhecer, Deusa. E você pode seguir as redes sociais, by Ravsani, BYRAV, Rav, SAN de navio Y, em tudo. No Instagram, no Facebook, no YouTube, no TikTok. E o meu programa, aqui na Gazeta, o meu programa que o padre não quer participar. Não, ele não me convida. Já convidei ele várias vezes. Eu vou no programa vezes, da Bispa, nunca vem, não vou no nunca seu. vem. Por Todos os favor, domingos, já tá todos os convidado, domingos, tá convidado. depois do Mesa Redonda, às 11 horas, aqui na TV Gazeta, em Rede Nacional. Muita alegria para compartilhar e sabedoria para vivenciar. Regina não perde um programa. É verdade. Logo depois já é. Regina, Logo depois fala, do Mesa já fala começa. mentira não. Você não assiste esse programa. Não fala mentira não. Eu até converso com o Rabino. Agradeço vocês terem vindo, não só pelo tempo, mas pela disponibilidade de sentar, conversar com pessoas que pensam diferente. É sempre um exercício maravilhoso e uma grande honra para nós tê-los aqui. Obrigado. Muito obrigada, voltem mais vezes. E vamos pedir mais tempo? Nisso a gente se une, que a gente precisa de mais faltou tempo hoje. Faltou tempo. Peraí, a gente fica sem...